Enfim, sextou, torcedor. Hoje é sexta-feira, hoje é dia, é claro, de Acorda Vascão, e hoje é dia de você que está aí do outro lado acordar muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso gigante da colina. Uma sexta-feira que promete bastante para o torcedor vascaíno, se tratando, é claro, de Vasco da Gama. Uma sexta-feira em que poderemos ter novidades importantes sobre as negociações entre Vasco da Gama e Coritiba pelo zagueiro Benjamin Kusevich. Falaremos, é claro, sobre essa situação, falar também sobre outros nomes que estão no radar da diretoria vascaína, como, por exemplo, também o chileno Alexander Aravena, um nome que nesse momento é destaque na imprensa chilena, as negociações com o Cruz Maltino, falar também sobre o posicionamento, a postura de Thales Magno, o cria das categorias de base do Vasco, em um jogo beneficente que aconteceu nestes últimos dias, foi perguntado sobre um retorno ao futebol brasileiro. Ele deixou bem claro e falou que estaria, sim, disposto a um retorno. Porém, ao ser perguntado se o Vasco da Gama era uma preferência para ele, ele deu uma resposta. Porém, não era o que o vascaíno esperava. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre pagamento de dívidas, falar sobre erros do Vasco da Gama no mercado, falar sobre essas movimentações também que vem acontecendo, que envolvem o nome do Vasco da Gama. Olha, vascaíno, é um Acorda Vascão agitado. Para você que está aí do outro lado, já acordar nesta sexta-feira muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você que está aí do outro lado muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí do outro lado, hein? Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, é o seguinte, a gente está trabalhando com metas, estamos trabalhando com objetivos e está aparecendo agora a vocês quantos inscritos estamos no canal. E é o seguinte, hoje, sexta-feira, final de semana, dia de descanso, dia de saída, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito agora, para tudo que você está fazendo, já se inscreva no nosso canal. Estamos aí no objetivo de chegar hoje aos 116.500 inscritos. Então se inscreva e, além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Eu, Lucas, conto muito com a presença e a ajuda de vocês aqui no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora, então, falar logo de Vasco da Gama, porque é, de fato, um Acorda Vascão movimentadíssimo. Eu quero começar com uma surpresa para muitos e uma não surpresa para quase todos. O vovô garoto, o camisa 10 ficou marcado na história do Vasco da Gama. O Nenê, renovou o contrato com o Juventude. A informação que foi dada ontem é que, mesmo tendo, um acordo verbal com a diretoria do Vasco da Gama para trabalhar dentro do departamento de futebol do Vasco nesse ano de 2023, após a sua aposentadoria, com acesso à elite do futebol brasileiro do Juventude, o Nenê renovou o seu contrato até o final de 2024 e seguirá jogando, dessa vez, a Série A do Campeonato Brasileiro com o Clube Gaúcho do Rio Grande do Sul. O Nenê que nasceu em 1981, ou seja, o Nenê que tem 42 anos de idade e o Nenê que no ano que vem estará atuando na Série A do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa 10 de um clube na elite do futebol com 43 anos. Esse é o Nenê. Que loucura, a gente, é claro, deseja todas as sortes ao Nenê, um profissional que marcou aí a história de todo o torcedor vascaíno. Eu que tenho 23 anos de idade apenas, sou novo. O Nenê marcou demais a minha carreira, a minha história se tratando de Vasco, minha carreira não, mas a minha história se tratando de Vasco da Gama, eu penso num 10, que eu vi jogar, é impossível eu não pensar no Nenê. O 10 que vem à minha cabeça é ele, o menino Nenê, e muito provavelmente você que tem aí dos seus 20 aos 27, 26 anos, ou até mais novo, de 26 para baixo, aí com certeza pensou em 10, pensou em Nenê. E é claro, volto a repetir, desejamos aí toda a sorte do mundo ao Nena. E outra informação importante também, de um profissional que trabalhou no Vasco da Gama, estará com um contrato fechado em outro clube em 2024, é o Barbieri. Maurício Barbieri fechou o contrato, sabe com quem? Com o Goiás. Isso foi confirmado ontem, que o ex-técnico do Vasco, um dos grandes responsáveis por esse 2023 vergonhoso, ridículo, não tenho definição, sinceramente, para falar o que foi esse 2023 do Vasco, estará disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco não caiu, mas um dos grandes responsáveis por um ano de segunda divisão do Vasco da Gama vai disputar a segunda divisão
com mérito, com honra. Infelizmente, depois desse ano desastroso pelo Vasco, o lugar de Maurício Barbieri era exatamente esse. Na segunda divisão do futebol brasileiro, na Série B do Campeonato Brasileiro, recomeçar a sua carreira. O pessoal acha que Vasco é brincadeira. O pessoal acha que o Vasco não é grande. O pessoal diminui o Vasco. Foi isso que, infelizmente, Maurício Barbieri fez no Vasco da Gama. Mas é importante para os profissionais começarem a se atentar que se você vier para o Vasco e fizer um bom trabalho, você tem lugar garantido em todos os outros clubes do futebol brasileiro. Agora, se você vier ao Vasco da Gama e fizer um mau trabalho, você não tem mais lugar em nenhum lugar do futebol brasileiro. E essa é uma realidade. Isso está sendo assim. Foi com o Lisca veio para o Vasco, fez aquele trabalho vergonhoso e não tem mais espaço em nenhum lugar. Está sendo assim com o Barbieri. Depois de um período mal no Vasco, Barbieri não consegue arranjar vaga, né, de técnico em lugar nenhum. A gente pensa naquele elenco do Vasco da Série B do Campeonato Brasileiro que ficou, né, na segunda divisão também. Marquinhos Gabriel, o Zeca, conseguiu acesso com vitória, mas daquele elenco quase ninguém conseguiu disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro novamente, apenas o Cano. Vanderlei, Zeca, Zé Gabriel, Bruno Nazário, vascaíno. Bruno Nazário não, né? Bruno Nazário subiu com o Vasco. Mas daquela leva inicial, daquela leva de 2021, ninguém mais consegue arranjar trabalho. Isso serve de aprendizado. Maurício Barbieri foi um dos últimos aí que a gente espera que venha para o Vasco, não faça um bom trabalho e não arranje mais emprego em nenhum lugar da elite do futebol brasileiro. Então, Maurício Barbieri, o técnico aí que quase nenhum torcedor vascaíno, infelizmente, tem apreço, disputará a Série B do Brasileirão. Ainda falando sobre o mercado, porém, duas informações aqui que não se tratam diretamente do Vasco, mas foram duas tentativas de investida do Vasco no mercado que acabou não dando certo. A primeira, Gonzalo Mastriani, um dos grandes nomes desse campeonato brasileiro, vestindo a camisa do América Mineiro, 30 anos de idade, o homem-gol, né, do clube de Minas Gerais, está nesse momento próximo de fechar com o Atlético Paranaense. Informações aí que tivemos na noite de ontem é que o Atlético fez uma proposta pelo jogador e a expectativa é que o negócio possa avançar. Inclusive o Marcos Salum, né, que é aí o presidente da SAF do América Mineiro, ele confirmou isso em uma entrevista. Ele disse assim, ó: gostei da proposta do Mastriani, do Atlético. Sou amigo do Petralha e quer que eu abra um preço. E não vou abrir, mas vou discutir a proposta. Inclusive, nessa mesma entrevista dada por Marcos Salum, falando sobre o Mastriani que foi um atleta que veio no meio do ano para o América Mineiro, ele também falou sobre o Verratti. Se você não sabe, o Verratti era um nome que estava fechado com o América Mineiro e o Vasco atravessou as tratativas e conseguiu a contratação do argentino. O América, à época, tinha fechado com o Belgrano, da Argentina, um valor de $500 mil apenas pela compra de Pablo Verratti. O Vasco atravessou o negócio e colocou a mesa $1.100.000. E o Marcos Salum aproveitou para dar uma cutucada no Vasco, né, quando entrou nesse assunto sobre o Mastriani. Ele disse assim, ó: o futebol cada vez mais está ficando mais caro. Verratti estava comprado pela América por $400 mil. Nós que identificamos e fomos atravessados pelo Vasco, que pagou $1.100.000. E nem sei se pagou, né, mas comprou e nós iríamos pagar. Então, Marcos Salum, que foi aquele que disse que o Vasco não cai, foi aquele que disse que o Vasco tinha esquema na CBF, ele também aproveitou agora para dar mais uma cutucada ao Vasco da Gama, principalmente nesse quesito, né? Comprou, mas não pagou, não sei se pagou. Então, Marcos Salum, um abraço aí para você também. A gente faz questão de mandar esse bom dia a você. E segunda-feira, na segunda, a gente te manda mais um abraço. Porém, enfim, Gonzalo Mastriani, esse nome que estava aí como alvo do Vasco da Gama para a temporada de 2024, nesse momento tem propostas em mão do Atlético. Se o Vasco realmente quer a contratação desse atleta, terá que se movimentar com urgência no mercado. Outro nome aqui também que esteve no radar do Vasco da Gama foi o volante Ranieri, de 26 anos de idade. Um atleta que iniciou a sua carreira na Portuguesa de São Paulo, tem passagem também pela Ferroviária, pelo Taubaté, pelo Botafogo de São Paulo, pelo Bahia, e se destacou muito vestindo a camisa do Cuiabá nessa última temporada. Em 35 partidas tem 3 gols e 1 assistência. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão? Ranieri fechou com o Corinthians. Ranieri é um nome que está fechado com o clube paulista para o ano de 2024. O Corinthians comprou os direitos econômicos desse jogador. E por que estamos falando sobre isso? Pois o Vasco, segundo informações que tivemos através do jornalista Fernando Campos, da ESPN, tinha interesse na contratação do Ranieri e chegou até a tentar realmente a contratação do jogador. Porém, o Corinthians acabou sendo mais rápido que o Vasco da Gama nas tratativas, avançou pelo negócio e conseguiu fechar as negociações. E por que a gente está falando sobre isso? Não sei se vocês acompanharam o Boa Noite Gigante ontem, mas a gente fez questão de tocar numa tecla que a demora hoje que a empresa norte-americana tem
para fechar os contratos do Vasco e principalmente dar o aval nas negociações que o Vasco irá iniciar. A 777 Partners tem uma média de 10 dias para dar o aval para o Vasco entrar em uma negociação. Esses 10 dias são essenciais no mercado tão fomentado como o do futebol brasileiro. Talvez, o Vasco poderia ter fechado com o Ranieri, se o aval da empresa norte-americana fosse mais rápido. Como não foi, quem fechou acabou sendo um Corinthians. Em um mercado tão fomentado, em um mercado de clubes brigando por jogadores, o Vasco não pode se dar ao luxo de querer ter 10 dias de um aval da empresa norte-americana. Esse processo tem que ser mais rápido e tem que ser agilizado com urgência por parte do grupo que hoje detém 70% dos direitos da SAF do Vasco. Não à toa, é por isso que Alexandre Matos está presente nos Estados Unidos para conversar com os representantes da 777 Football Group sobre exatamente esse processo, sobre o planejamento para 2024, sobre o que o grupo norte-americano espera para o Vasco da Gama na próxima temporada. Reuniões importantes, reuniões que com toda certeza definirão e ajustarão a visão que Alexandre Matos tem de Vasco da Gama nesse momento. E até há já um planejamento, A gente trouxe a vocês no Boa Noite Gigante de ontem, mas não tem problema não, a gente repete aqui a vocês neste Acorda Vascão. O Vasco, de fato, vem adotando silêncio nessa janela de transferências sobre como vai atacar o mercado. Acredito eu que, através das informações que nós passamos a vocês, a única certeza que nós demos é que o Vasco tem atacado muito o sistema defensivo e ponto. Mas a gente não tem noção de como o Vasco vai fazer as contratações, se tem dinheiro, investimento forte para comprar os direitos econômicos, se vai ser mais contratações visando atletas livres no mercado, se o Vasco vai conseguir trazer medalhões do futebol europeu, vai investir em destaques do futebol brasileiro que estão sem espaço nesse momento, não sabemos. Tudo hoje é sigilo no Vasco, tudo hoje é tratado e feito de uma forma silenciosa. E olha, vascaíno, é o que nos resta nesse momento aguardar. Alexandre Matos está no território norte-americano, está nos Estados Unidos, vai retornar nesses próximos dias para dar prosseguimento de uma forma mais intensa a exatamente esse planejamento. Porém, acima de tudo, o que temos a trazer a vocês? O Vasco, mesmo que não traga esses grandes medalhões que nós esperamos, jogadores de um cacife de Payet, de Verratti, de Fernando Mendes, esse atleta que hoje ainda tem contrato vigente com o Sevilha, o Vasco tem como principal objetivo a reformulação do seu elenco. E o que queremos dizer quando dissemos reformulação? Jogadores irão sair, casos de Robson, de Gabriel Dias, de Alex Teixeira, de Sebastião Ferreira, de Zé Gabriel, que pode sair, de Praxedes, de Miranda, de Zé Vitor, atletas não ficarão no Vasco no ano que vem. E qual é o grande objetivo de Matos nesse momento? Trazer outros jogadores para repor. Ponto. E aí a gente vai para uma questão que será baseada em uma linha do tempo. Qual é a linha do tempo que o Vasco pensa nesse momento? O Vasco terá saídas. Essas saídas serão repostas com novos jogadores. O Robson era um atleta de um nível. O Vasco tem por objetivo trazer para a vaga do Robson o Kusevich, que já é um jogador um andar acima. Vai sair, saiu já, Gabriel Dias. O Vasco vai ter por objetivo trazer um lateral direito numa vaga, numa prateleira, numa escadaria, se a gente pode falar assim do futebol, acima do Gabriel Dias. O Vasco perdeu, o Sebastião Ferreira, o 9 do Vasco. Aí vira outro centroavante, qual o objetivo? De uma prateleira acima. E assim, exatamente com as saídas que vão acontecer, trazer atletas de um nível acima, para nivelar o elenco, todos numa mesma linha. E aí, a partir do momento que Ramon Dias tiver o elenco do Vasco em mãos, fizer uma pré-temporada, ter as primeiras partidas, com a janela em andamento, o Vasco irá começar a pontualmente fazer exatamente esses grandes investimentos. Eu sei que os nomes que a gente aponta aqui no canal não são os nomes que o torcedor vascaíno quer saber. Por exemplo, ontem a gente abriu um vídeo para falar de David, de Joaquim, de Denilson, de Kusevich, até Gil a gente chegou a comentar. Não é sobre esses nomes que o vascaíno quer ouvir, mas é dessa maneira que o Vasco vai trabalhar. Vai sair o Robson, vem o Kusevich, vem um jogador que tem 27 anos e é de seleção chilena e atua ao lado de Gary Medel no seu país. Vem um jogador que, se pensarmos em números, pelo Campeonato Brasileiro, ele foi o 4º em cortes por jogo, os considerados paredões na linha de defesa. O Kusevich tem a 4ª maior nota, maior média, uma média de 5,4 desarmes por partida, está atrás apenas do Adrielson, do Messias, do Joaquim e do Henrique. Joaquim, que a gente falou também no vídeo de ontem. É um jogador que, com relação ao Robson,
não senta nem na mesma cadeira vascaíno. E aí sai um Robson e vem com o Cevic, vai sair o Sebastian e vai vir um jogador de um outro nível. Vai sair, né, um Gabriel Dias e vai vir um atleta de outro nível. É isso que o Vasco quer fazer. Vai reformular, vai sair um, vai chegar outro. E aí chega ali em meados de janeiro, e esse é o planejamento de fato do Vasco da Gama. Se Ramon Dias, em conversa com Alexandre Matos, sentir que está precisando de algo a mais, de um tempero, e aí o Vasco vai de maneira cirúrgica no mercado. Vai na fonte, vai na busca, vai na caça por um grande jogador para suprir a carência. Esse é o objetivo. As grandes contratações, os nomes que chegarão para agregar de fato o elenco de uma forma mais pesada, é só em janeiro para frente. Nesse momento, não é a prioridade do Vasco da Gama. O Vasco vai fazer contratações que façam sentido. O que eu acho sobre isso? Acho bom. O Vasco reformulou o elenco nessa temporada, fez várias contratações loucas através do diretor executivo Paulo Brax, tinha 6, 7 jogadores do time titular bom e um banco muito limitado. Agora o objetivo é mediar time titular ok com o banco ok. Se for necessário, em janeiro, vence jogadores de um nível mais alto, de uma outra prateleira, de forma cirúrgica para melhorar o nível do elenco. E é sobre isso, né, que a gente quer falar com vocês, pois muitos nomes vêm sendo colocados à mesa. A gente já citou vários agora. O Kusevic é um dos nomes que hoje necessita de um aval da empresa norte-americana para chegar. Que loucura, né? O Vasco, com a saída do Robson, viu o Kusevic como opção de reposição, mas hoje aguarda o aval da empresa norte-americana para dar prosseguimento às negociações. Tudo está certo com o Coritiba, tudo está certo com o empresário do jogador, mas o 777 ainda não deu aval. Assim como com o Kaká também, zagueiro que hoje pertence a um clube do futebol japonês, está emprestado ao Atlético Paranaense. O zagueiro Kaká é um atleta de Minas Gerais, ele é natural da Zona da Mata, né, de Minas, dar aqui até a cidade correta, Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Toda a sua família vascaína. Kaká é um jogador de 24 anos de idade, que tem um contrato vigente com o Tokushima Vortis, e o Vasco avança nas tratativas pelo Kaká. Chances gigantes do Kaká vir a ser um reforço do Vasco, para suprir uma possível saída do Zé Vitor, para suprir uma possível saída do Miranda. Poxa, eu gosto disso. Sinceramente, eu acho isso ok. Não são os reforços do sonho. Mas a gente não vai perder o Medel, a gente não vai perder um jogador titular. Estamos perdendo reserva e repondo jogadores para o banco de reservas de um nível maior, para o Vasco ter elenco, para o Vasco ter peças de rodagem. Então o Kaká é outro nome que também se torna uma grande realidade, porém não para por aí. A imprensa chilena Ultrim falou sobre Alexander Aravena, o jornal Al Aire Libre falou assim, como está aparecendo na imagem a vocês. Universidade Católica, Alexander Aravena volveu a despertar o interesse de Vasco da Gama. Ou seja, Alexander Aravena voltou a despertar o interesse do Vasco. E o texto ainda prossegue e diz: é jovem delanteiro da Universidade Católica, tuvo uma grande temporada 2023. Ou seja, o jovem atacante, né? Ele é um extremo, ele atua pelas duas beiradas do campo. O jovem atacante da Universidade Católica teve uma grande temporada em 2023. Ou seja, a imprensa chilena também vem falando sobre esse interesse do Vasco no extremo, um dos grandes destaques hoje da seleção chilena. O Vasco vai atacar o mercado. Não irá fazer de primeiro momento loucuras, mas de forma cirúrgica em janeiro o Vasco vai mais pesado ainda no mercado para suprir as carências detectadas por Ramon Dias. E dentre isso, um nome que o torcedor vascaíno sonha por uma chegada é ele, Thales Bagre. 21 anos, cria, hoje veste a camisa do New York City e fica-se a esperança. Será que um dia o Cria volta? Ele foi perguntado sobre isso. A resposta não foi como o vascaíno esperava. Muito longe dos radares assim, de seleção olímpica. Então, chegando aí, perto das Olimpíadas, com esse time já se formando, você acha que uma volta para o Brasil, por algum momento, seria uma oportunidade? Qualquer lugar que eu esteja bem, eu quero ser visto como melhor ali, jogando bem, ser visto como um bom jogador para estar entre essa lista, independente se eu jogar no Brasil, na MLS, na Europa, onde eu estiver, eu só quero dar o meu melhor e ser reconhecido, mas eu sei que vai pintar oportunidade. Quando pintar oportunidade, eu quero estar bem preparado para conseguir abraçar e nunca mais sair. E se tiver que vir algum time aqui no Brasil, a preferência é o Vasco? Não tem muita preferência não, são coisas a estudar, são muitas coisas dentro de uma negociação. Torcedor vascaíno pesado, né? Para quem achou que Thales tinha amor pelo Vasco, olha, essas palavras foram muito doloridas. Mas, pra gente que sabe, né, vive o Vasco da Gama,
sempre ficou muito nítido qual era a postura do Tales sobre o Vasco. Quase foi para o Flamengo, quando ainda vestia a camisa do Vasco, para renovar, exigiu a renovação do contrato de seu irmão Caio Magno, que hoje nem mais atua como um atleta profissional. Então a postura do Thales Magno se tratando de Vasco nunca foi das melhores. Mas é algo que a gente escuta e dói. É chato sim de se ouvir. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre as palavras do cria, né, da base Cruz Maltina. Porque a gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, hein, desta sexta-feira. E voltaremos na parte da tarde com muito mais informações do nosso Cruz Maltino. Ó, você aí, ó, se inscreva no canal, hein. Conto com você. Vambora, ó. Saudações vascaínas.